Estudaremos um pouco o livro de Deuteronômio, dos capítulos 11 ao capítulo 15. O capítulo 11 de Deuteronômio continua o discurso de Moisés ao povo de Israel, antes da entrada na terra prometida. Moisés começa lembrando o povo de amar e obedecer ao Senhor, e cita os atos poderosos de Deus no Egito e no deserto. Moisés promete que, se o povo for fiel, terá força para conquistar a terra prometida. Desfrutará de uma terra boa e fértil, diferente do Egito. Uma terra que é regada com a chuva do céu, não com irrigação humana. Mas também há um alerta. Se vocês se desviarem e servirem outros deuses, o Senhor fechará o céu e não haverá chuva. Moisés repete a importância de gravar as palavras de Deus no coração e na mente, ensiná-las aos filhos, falá-las constantemente em casa, no caminho, ao deitar e ao levantar, escrevê-las nos batentes das portas e portões, símbolo de uma vida guiada pela fé. No capítulo 12, algumas advertências. Quando o povo de Israel conquistasse a terra prometida, eles deveriam expulsar daquela terra os cananeus, os jebuseus e outras tribos pagãs que ali habitavam. Nos versos 2 e 3 é dito que eles deveriam derrubar todos os altares pagãos, quebrar as suas estátuas e os seus bosques queimareis a fogo, e destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Tome cuidado para que, se apossando daquela terra, não venha a praticar os mesmos atos, os mesmos feitos que aquele povo costumava a fazer. Como está no verso 8, não fareis conforme a tudo que hoje fazem aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Ou seja, aquele povo decidia o que era certo e errado segundo o seu próprio parecer. Outra advertência está no verso 19, em que Deus pede para que o povo não se esqueça da tribo de Levi. A tribo de Levi, de maneira bem resumida, eram os sacerdotes religiosos, e eles não ganhavam salário. Por isso Deus pede para que o povo os alimentasse. Capítulo 13. Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e de fato suceder o tal sonho, a tal revelação, e ele te disser após: vamos e sigamos a outros deuses, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto Deus vos prova, para saber se amais o Senhor com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Nesses primeiros versos, vemos que, caso surja um adivinhador, um profeta no meio de nós, e ele realizar prodígios, porém, se ele pedir para que abandonemos o nosso Deus e sigamos a outros deuses, devemos o ignorar. No verso 5 é dito: aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor. Já a partir do verso 6, algo muito tocante, forte, em que vemos como o Senhor exige de nós
fiel amor e dedicação. Está dito que, quando o teu irmão, ou tua irmã, ou a tua esposa, ou teu filho, ou teu amigo, que você realmente ama aquela pessoa, está dito aqui, que te é como a tua alma, e te disser em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses, que não conheceste, nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, ou seja, dos deuses dos cananeus, dos jebuseus, etc. Diante de tal situação, no verso 8 é dito, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. Mas certamente, antes de eu dar continuidade a esse verso, deixe-me deixar claro que, naquela época, a nação de Israel foi constituída por Deus, era uma nação religiosa, com os seus ditos, e eram leis. Deus separou aquele povo do mundo, dos ímpios. E todos ali deveriam seguir e servir apenas a Ele, e não a outros, que de vez em quando apareciam por influência dos demônios. Mas, hoje em dia, não apenas no estado de Israel, mas também ao redor do mundo, nos outros países, se estabeleceu a convivência, o respeito às outras religiões não judaicas. E por isso não devemos hoje realizar, proceder como antes era, pois Deus hoje possui maneiras distintas de agir com cada pessoa. Mas naquela época, como está escrito no verso 9, o que sucederia era: mas certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele, para o matar, e depois a mão de todo o povo, e o apedrejarás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E isso serve para que todo Israel o ouça e o tema, e não torne a fazer semelhante maldade no meio de ti. Deus aqui está sendo rígido para que situações semelhantes a essa não ocorra mais vezes. A pessoa deveria ser morta. E ainda mais, você deveria ser o primeiro a realizar tal ação, demonstrando que Deus não quer que ninguém esteja acima dele. Deus deve estar em primeiro lugar. E se alguém ama a seu pai, a sua mãe, ao seu filho, mais do que a Deus, como está escrito no Novo Testamento, não é digno de mim. No capítulo 14, Deus dá instruções sobre os alimentos que o seu povo deveria e não deveria consumir, pensando unicamente em sua saúde, apesar de que, em algumas vertentes religiosas, que tomam isso como pecado, como se os alimentos aqui mencionados nesse capítulo não servissem apenas como orientação à saúde saudável, mas que de alguma forma seria um pecado consumir um alimento ruim. Como exemplo principal temos a carne de porco, que muitos interpretam como sendo pecado consumir tal carne. Porém, a maioria da vertente religiosa cristã defende que isso não passa de instruções de uma boa saúde. E dentre os animais que não fazem bem à saúde estão o camelo, a lebre, o coelho, o porco,
a águia, o quebrantoço, o chofrango, o abutre, o falcão, o milhafre, segundo a sua espécie, e todo o corvo, segundo a sua espécie, o avestruz, o mocho, a gaivota e o gaivão, o bufo, a coruja, a gralha, o cisne, o pelicano, o corvo marinho, a cegonha, a garça, o morcego. Também todo inseto que voa. A partir do verso 22 é mencionado a questão do dízimo. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Aqui temos um dízimo que era anual, de ano a ano, já que, naquela época, o dízimo era alimento e não dinheiro. De acordo com as suas plantações, você retiraria uma porcentagem, 10%, mas em alguns casos até mais, e traria até o tabernáculo. E ali muitas pessoas pobres comeriam, e também os sacerdotes. Não apenas os alimentos da sua plantação, mas também gado, toda espécie de animal, os primogênitos, digamos assim, dos animais. Daria também como oferta de alimento aos sacerdotes e aos mais necessitados. Também é dito que, se você morasse muito longe do tabernáculo e fosse muito penoso caminhar tanto, com tantos animais e alimentos, você poderia vendê-los e pegar o dinheiro. E chegando até o local do tabernáculo, com esse dinheiro, você compraria os alimentos novamente e daria como dízimo. Menciona até que você pode comprar vinho e bebida forte. Apesar de alguns estudiosos pensarem não haver álcool na bebida, isso se torna difícil de ser creditável, levando ao que tudo indica, consumo de álcool. Já no capítulo 15, é dito que, a cada 7 anos, devia haver o perdão das dívidas entre israelitas. Se alguém tivesse te devendo um valor, você deveria perdoar a pessoa. E também temos a questão da servidão. Quero dizer, israelitas pobres que se vendiam a sua mão de obra em troca de alimentos, etc. É dito que no 7º ano, tal pessoa deveria ser libertada. Porém, não deveria ir embora sem nada. Deveria receber gado, colheita, etc. Mas tinha o caso das pessoas que não queriam ser libertadas. E se elas preferissem ficar com o seu senhor, como é dito aqui, eles iriam até uma espécie de cartório daquela época, e o servo se comprometia em servir aquele senhor a vida inteira. E aqui concluímos mais um estudo simplificado.